Que nós tenhamos um momento de graça e bênção. Principalmente o pastor Isaías e o time de missionários que estão no Paquistão, Índia e na Sri Lanka fazendo a missão. Que vocês possam estar orando por eles. O título da mensagem dessa semana é Filhos de Deus construindo torres de oração. Eu sei que vocês sabem o que é oração, mas você sabe o que significa Yagura? Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês entenderem o que é Yagura. Esse aqui é o castelo de Nagoya. E o castelo de Nagoya é esse que está verde. E na frente dele tem um outro que ele está em frente, né, ao castelo. Essa torre, ele era posicionado na frente para proteger o castelo de que inimigos não entrassem. E embaixo desse paredão de pedras, eles faziam um rio para que os inimigos não fosse fácil o inimigo chegar. E aí tinha esse paredão bem alto de pedra para impedir. Mas mesmo tendo esse paredão, se você não ficar vigiando, pode ser que o inimigo consiga entrar. Então, era preciso ter esse Yagura na frente do castelo e os soldados ficavam ali nesse Yagura para vigiar. E tem também algumas janelas em volta desse Yagura, né? E os soldados ficavam ali nessas janelas posicionados. E quando eles viam algum inimigo chegando, eles já atacavam. Então, em um castelo, sempre era preciso ter um Yagura. Mas hoje, nessa semana, através da palavra de Deus, eu gostaria que você chegasse a entender o que é ser uma torre espiritual. Que você possa descobrir que você é uma torre de oração, torre espiritual, dentro da tua casa, da sociedade, do teu bairro, porque quando você se torna essa torre, o inimigo foge de você. O rei Davi, ele levantou 10.000 Yagura quando ele era rei. Então, como Davi levantou tantos Yagura assim, eles sempre estavam em adoração. Davi passou por muito sofrimento, por muitos conflitos, mas ele sempre entrava dentro do momento de oração e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cada um de vocês devem se tornar como Davi e levantar torres e agurar. E primeiro, para que você levante essa torre, você precisa identificar a sua identidade como filho de Deus e desfrutar dela. Porém, Satanás, com as trevas dele, ele tenta nos enganar. Lá em João 8,44, diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Desta forma, o diabo, ele é mentiroso, ele é homicida.
Ele quer enganar vocês. Vocês são filhos de Deus e têm muito valor. E Satanás, ele tenta te enganar para que você não saiba disso. Você precisa saber quem é você, qual é a sua identidade, qual o seu valor perante Deus. E quando você sabe disso, com certeza você vai levantar um Yagura, uma torre. Mas se você não sabe quem é você, Satanás, ele vai conseguir te mentir para você que você é mais uma pessoa, um ímpio, e você vai viver como eles. Você não pode ser enganado por Satanás. Você precisa saber, como nós oramos anteriormente, que Jesus é o Cristo e você precisa tomar posse disso. E cada um de vocês, como na palavra da semana passada, em João 19:30, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Que cada um de vocês possam crer na verdade de que Jesus já solucionou todos os seus problemas naquela cruz. Ele disse, está consumado. Como verdadeiro rei, Jesus esmagou a cabeça do diabo. Como sumo sacerdote, ele perdoou todos os seus pecados e te salvou. E como verdadeiro profeta, ele se tornou caminho e vida. Ele trouxe vida para você. Jesus Cristo, ele é o solucionador de todos os problemas. E cada um de vocês foram transformados e agora são filhos de Deus. Como está escrito em João 1:12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Cada um de vocês são filhos de Deus. Então Deus vai proteger cada um de vocês. Como se diz aqui no Japão, vocês fazem parte da família imperial. Você não precisa se preocupar com o que você vai vestir ou o que você vai comer se você faz parte da família real. Porque o rei, ele se responsabiliza. O reino se responsabiliza. Vocês são mais abençoados porque o próprio Deus é o Pai de vocês. Então, a vida de cada um de vocês é Deus quem vai se responsabilizar. Vocês precisam saber quem vocês são e qual é o seu valor. Vocês são remanescentes. Aquele que toma posse do Evangelho é remanescente. Lá em Isaías 6:13 diz, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Como um tronco, vocês vão conseguir sobreviver em qualquer situação.
Porque é através de cada um de vocês, mesmo que tudo em volta de vocês seja destruído, vocês são o tronco que restará, que permanecerá vivo. Vocês que são o tronco precisam tomar posse do Evangelho e transformar o Japão e o mundo. E cada um de vocês são os protagonistas. Lá em Daniel 12:3 diz: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Então, se eu falar de outro jeito, seria uma estrela. As pessoas famosas falam que são estrelas, né? Mas espiritualmente, vocês, cada um de vocês são a estrela. Vocês são os protagonistas do campo que vocês estão, do local de trabalho que vocês estão. Mas é claro que se você for, né, para o seu trabalho, com certeza vai ter muitas pessoas que são mais inteligentes que você, que têm mais conhecimento que você. Então, Satanás, ele vem tentar te enganar nesse momento. Você não tem valor. Ah, você não tem conhecimento, você é burro. Tudo isso é mentira do diabo. Será que você não tem valor mesmo? Se você não estiver no seu local de trabalho, o seu local de trabalho, ele vai ser destruído. Você é o protagonista do teu bairro, do teu trabalho. Mas o que é importante para um protagonista é que ele não se esqueça que ele é o protagonista. Porque quando você sabe que você é o protagonista, quando o inimigo vir te tentar, você consegue ser hostil com ele. Mesmo que você esteja nessa torre Yagurá, Satanás, o inimigo, ele tenta subir aquele muro de pedra. E então ele tenta subir. E quando ele entra ali dentro, ele destrói todo o castelo. Dentro do seu local de trabalho, tem problema? Dentro da tua casa, tem problema? O que você precisa fazer dentro desse problema que está acontecendo? Levante uma torre de oração. Esse inimigo que tenta entrar, ou que já acabou entrando, através da oração, você pode expulsá-lo. Vocês são os sentinelas. Por isso, cada um de vocês precisam levantar uma torre de oração. Quanto você acha que Daniel depositou confiança na oração? Daniel, mesmo falando que ele não podia orar, ele orou. Lá em Daniel 6:10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Daniel, ele sabia que se ele orasse, ele ia ser jogado na cova dos leões. Mas mesmo assim, ele orou. Ainda ele abriu a janela do quarto e orou na frente das pessoas. Para você ver que Daniel, ele sabia o valor da oração. Ele sabia o poder da oração. E então Daniel, que sabia do valor da oração, ele morreu? Sim, ele foi jogado na cova dos leões. Porém, Deus enviou um anjo e protegeu Daniel
ali dentro daquela cova. E através disso, o rei, através de Daniel, ele foi uma testemunha para o rei, para mostrar que o verdadeiro Deus existe. Cada um de vocês que oram, quem pode vencê-los? Satanás não pode vencer você que ora. Através da tua oração, todos os problemas de dentro da tua casa são resolvidos. Que vocês possam levantar nessa semana uma torre de oração. Quanto vocês vão orar? Existe um critério da oração. E o critério da oração é que você ore até que a palavra de Deus seja viva dentro da tua vida. Todos os problemas que estão acontecendo dentro da tua casa e do teu trabalho vieram do problema fundamental. Todos esses problemas, o causador deles é o diabo. Porém, Jesus já solucionou esse problema. E isso não é sobre conhecimento ou sobre um papo legal. Isso é a verdade. Toda semana vocês têm escutado que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E por quê? Porque ele está vivo e realmente, verdadeiramente, ele opera na tua vida. Por que você deve adorar a Deus? Por que você deve orar a Deus? Porque quando você crê nessa verdade e desfruta dessa verdade, ela se torna verdade na tua vida. Ela aparece na tua vida. Então, através da verdade e da oração, que você possa desfrutar dessa verdade. Vocês são sentinelas. Lá em Isaías 62, do 6 ao 7 diz: Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Cada um de vocês, dentro dessa torre, que vocês possam orar, e vocês são os sentinelas que ficam nessa torre. Essa armação das trevas que vem com sofrimento, com opressão, você precisa, quando você estiver nesse lugar, detectar que isso é o inimigo. Não existe essa coisa de, a culpa é do fulano e do ciclano. Porque eu sou culpado, porque eu sou ruim. Não, isso não existe. Porque eu não tenho conhecimento. Porque eu sou burro. Não é isso. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. O que é esse problema verdadeiramente? Quando você ora nesse sentido, você vai começar a ver com seus olhos espirituais. E então você vai começar a entender que é Satanás. E o que nós devemos fazer então, quando descobrimos isso? Repreendê-lo no nome de Jesus Cristo. Vocês são os sentinelas de oração. Então, o sentinela, ele tem que ficar vigiando por 24 horas. Mas como podemos vigiar 24 horas? Na tua casa,
Jesus Cristo está presente 24 horas, junto com você. De manhã, de tarde e à noite. E durante o período que você está dormindo, Jesus Cristo está com você. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele está orando por você, intercedendo por você a todo momento. E cada um de vocês precisam crer nessa verdade. E também, através desse poder, vocês precisam orar. Vocês são a luz do mundo. Lá em Mateus 5, do 14 ao 16 diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma cadeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Dentro de vocês há a luz de Cristo. E essa luz, resplandeça ela. Não esconda ela, porque se você esconder, o quão triste isso é. O mundo está em trevas. O que parece brilho é só coisas que nós vemos com os nossos olhos visíveis, mas o invisível, o espiritual, está nas trevas. Cada um de vocês tem a luz de Cristo. Não coloquem ela, não esconda essa luz debaixo da mesa, mas coloque ela num lugar que dê para brilhar, para resplandecer. Dentro de vocês há a luz de Cristo. E você precisa desfrutar disso, para que você brilhe a luz dele. Aqui, no versículo 16, está escrito: Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Através de vocês, quando as pessoas olham para a luz de Cristo, quando eles olham para vocês, eles pensam: eu preciso ser como ela. Eu quero ser um filho de Deus, como ela é um filho de Deus. E através de vocês, o Deus é glorificado. A luz que está dentro de vocês é a luz de Cristo. Lá em João 9 diz: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, foi crucificado, morreu, e ressuscitou. Ele veio como luz para esse mundo. E agora, ele vive dentro de você. E vocês, cada um de vocês agora que tem a luz de Cristo dentro, vão exercer a função de rei, sacerdote e profeta. Lá em 1 Pedro 2,9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라.
Vocês são reis que podem repreender Satanás. Vocês são adoradores e oram, são sacerdotes. E vocês são profetas que anunciam o Evangelho. Vocês, no campo que Deus tem enviado vocês vão exercer a função de profeta. Sim, fazendo essa obra, vai ter muitas coisas das trevas que vão tentar te impedir, mas que você possa se posicionar com autoridade e repreender. Lá em Marcos 16, do 17 ao 19, diz: Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Satanás, primeiro ele vai te impedir de você desfrutar do Evangelho. Ele vai vai te enganar para você ver o problema como se fosse um problema. Porém, nós precisamos voltar lá no início e entender que todos os problemas vieram por causa de Satanás, do pecado e da separação de Deus. Quando cada um de vocês desfrutarem de Cristo, todos os problemas são solucionados. Satanás também te impede de orar. Quando você quer orar, ele coloca pensamento, ele faz com que você pense em outras coisas, em coisas nada a ver e tira a sua concentração. Isso tudo é armação do diabo. Essa semana, vocês vão levantar uma torre de oração e que vocês possam repreender todo o impedimento, todo o engano de Satanás. E existe também um poder das trevas que te impede de adorar a Deus. Existe um poder das trevas que te impede de vir ao culto, que te impede de entrar na presença de Deus. Que você possa repreender no nome de Jesus todo esse poder das trevas. Dentro da adoração e da oração, quando você levanta uma torre, você alcança o campo local e o mundo. Dentro do campo, vocês precisam levantar uma torre. Lá em Atos 2, do 41 a 42 diz: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os discípulos de Jesus, eles sempre estavam orando lá no sótão da casa de Marcos ou aonde eles estivessem. E então, esses discípulos que tinham criado essa torre de oração, Deus enviou para lá essas pessoas, mais cerca de 3.000 pessoas. E nós fomos chamados para fazer também essa obra. Para isso, cada um de vocês precisam se tornar um profeta que prega o Evangelho. Lá em 2 Timóteo 4:2 diz: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina.
예수 그리스도의 복음을 전파하는 일에 힘써야 할 것입니다. Como está escrito aqui, pregue a palavra. Que você possa entender que pregar a palavra de Deus é uma bênção. Não pregar o evangelho, não é algo mal educação, não é vergonhoso, não é algo pesado. Não, se você tem esses pensamentos são das trevas. Por que você acha que você está nesse local? Você está nesse local que Deus te posicionou para que você seja um profeta ali, um missionário, um evangelista. E se você esquece de quem você é, começa a ficar pesado. Eu também tenho uma experiência quando eu comecei a trabalhar dentro de uma casa de idosos. Eu tentei evangelizar uma pessoa e era muito estranho porque eu estava tentando me relacionar bem com o meu chefe, mas quanto mais eu tentava me relacionar, mais ficava ruim o relacionamento. Por quê? Porque eu estava tentando com o meu esforço humano, porque quando nós tentamos com esforço humano, não dá certo. E no final das contas, eu briguei feio com ele. E aí, nesse momento, eu pensei, eu preciso pregar o evangelho para ele. Eu preciso pregar o evangelho nesse local de trabalho que eu estou. Porque eu entendi que se eu não pregar o evangelho, a pessoa que tem que ficar do meu lado, ela vira o meu inimigo. E então, depois dessa experiência, em qualquer lugar que eu vou, eu prego o evangelho. E sim, claro que nesses lugares teve pessoas que aceitaram o evangelho e pessoas que não aceitaram, mas todas as pessoas que eu preguei se tornaram meus amigos. O evangelho, a pregação, o evangelismo, ele é uma bênção. Para vocês, é uma arma. Se você consegue pregar o caminho da salvação em 10 minutos, faça. Se isso ainda é muito difícil para você, basta você pegar o livro do pastor Isaías e dar de presente para a pessoa ler. Ou você pode também testemunhar o que aconteceu com você, o que Deus transformou em você. Você pode testemunhar isso. Porque dentro de você há a luz de Cristo. E você pode, através da oração, pedir para que você possa ter essa oportunidade de compartilhar essas bênçãos que têm acontecido com você. E quem fez essas coisas foi Priscila e Áquila. Lá em Atos 18:2 diz, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Priscila e Áquila eram aqueles que estavam ali reunidos no sótão de Marcos. E eles foram para Roma e trabalhar, mas houve uma ordem de que todos os judeus saíssem de Roma e então eles foram para Corintos. E nesse lugar, em Corinto, que eles conheceram Paulo. E então eles se tornaram um time com Paulo e começaram a
fazer a obra ali. Fizeram a obra de pregar o evangelho juntos. Priscila e Áquila foram incríveis porque eles deram a vida para salvar Paulo. Vocês, assim como Priscila e Áquila, podem também orar com toda a sua vida pela vida do pastor Isaías. Principalmente quando o pastor Isaías for para o campo missionário. Ele também precisa de mantenedores. Porque todas essas coisas são bênçãos para você mesmo. Deus, Ele não vai deixar de lado pessoas que oram e que ofertam pela vida do pastor Isaías. O que aconteceu, então, de fato, com Priscila e Áquila? Então, o trabalho deles começou a dar sucesso, porque naquele tempo, o que eles produziam começou a ficar muito conhecido e os soldados começaram a usar. E então, o negócio que eles iniciaram pequeno se tornou um grande negócio. E cada um de vocês, através do poder da oração, podem receber essa bênção dentro do negócio de vocês. E eu oro por isso. Priscila e Áquila também foram missionários lá em Atos 18:25 diz: Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Como está escrito aqui, tinha um homem chamado Apolo, porém ele não tinha muito conhecimento da Bíblia, das Escrituras. Mas Priscila e Áquila, eles explicaram para Apolo com mais exatidão quem era Deus, quem era Jesus. E então, Apolo, após isso, foi muito usado por Deus. E para isso, Deus levantou Priscila e Áquila. No local que vocês, no campo de vocês, tem pessoas como Apolo também, para que vocês possam instruí-los. Como vocês vão salvar esse tipo de pessoa? Primeiro, que cada um de vocês possam levantar uma torre de oração. E vamos orar para que você e eu possamos glorificar a Deus com a nossa vida. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Como está escrito aqui, o próprio Jesus, ele é a glória. E ele está dentro de você agora. Por isso, cada um de vocês, nessa semana, possam se tornar aqueles que brilham à luz de Cristo, aonde vocês estiverem. E, principalmente,
o pastor Isaías e o time de missionários que estão no Paquistão, na Índia e na Sri Lanka, que nós possamos orar pela vida deles. 선교하고 계시는 담임 목사님과 그리고 선교팀을 위해서 기도의 망대를 세웁시다. Vamos orar. 기도하겠습니다. Deus Pai, nós te agradecemos 감사드립니다. que nessa semana, através da tua palavra, nós possamos 한 주간도 tomar posse, Senhor, 정확하게 붙잡을 수 있도록 은혜 주시옵소서. que nós possamos levantar torres de oração no campo que o Senhor tem nos posicionado. E que eu possa me tornar um sentinela e que possa, Senhor, resplandecer a luz de Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar. 그리스도의 빛을 발할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Eu oro no nome de Jesus. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Amém.